buscando a atenção, segundo a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Oh, não me deixes desviar dos teus mandamentos. A palavra eu tenho escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Bendito és tu, ó Senhor. Os estatutos. Que meios purificará na tua palavra. Oh, todo meu coração te busquei. Oh, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Tua palavra eu tenho escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina. Glória a Deus. Boa noite a todos. Obrigado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja com todos nós. Amém. A palavra de Deus fala: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Deus fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Os teus testemunhos, tanto quanto em todas as riquezas. Os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Relogio pelo caminho dos teus testemunhos, tanto quanto em todas as riquezas. Eu meditarei nos teus preceitos e terei
Vestiu da majestade, se assentou com pecadores, nenhum pulou o trono, revelou quem saberia, que seus olhos viram o universo sendo feito, quem acreditaria, que o seu cetro já regeu o tempo, homem tão simples, sem ter lugar onde repousar, na estrebaria, não é o melhor lugar pra estrear, quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência, e aquelas mãos mudou o homem à sua semelhança. Como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou, ficou calado, assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas, no Calvário não reclamou, foi maltratado e humilhado, cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim, que tira o pecado do mundo, revela a eternidade, e sua voz em mim. Mas quando o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. E o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou, onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Como cordeiro, tudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou, ficou calado, assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas, no Calvário não reclamou.
morto, mas o leão ressuscitou. O Rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus é Shaddai, eu quero chamar, por toda a glória o adorai. Emmanuel, o verbo Rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus é Shaddai, eu vou chamar, por toda a glória o adorai. Glória a Deus. Mas como o leão rugirá, e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão, o cordeiro, o céu cantou, onde está, ó morte, a tua vitória, o cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Pode mudar.
Ouçamos a lei. Vou lhe mostrar um melhor. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer pra que chorar. E é este que te abençoe. Pra que deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Jesus Cristo é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pra que chorar? Se não gosta de mim, pode ir você. Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Sofrimentos do mundo que levam à depressão e à angústia. Por perseguição, sofrimento, o Senhor nos levará à vida eterna. Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Deixar uma palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 7, o seu versículo 8, fala o seguinte: e reuniram-se em volta dele os fariseus
e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, o repreendia. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem, e muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondeu, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, quando lavarem os lábios e fazem muitas outras coisas semelhantes a estas. E diz-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com morte. Porém vós dizeis: se o homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderia aproveitar de mim é Corban, isso é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste, e muitas coisas fazer semelhantes a essas. Como acabei de ler, essa passagem fala que no momento os discípulos de Jesus Cristo estavam comendo, se alimentando, porém na corrida do dia, eles estavam comendo com as mãos por lavar, aliás, com as mãos sujas. Então, os fariseus disseram: mestre, Jesus, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Jesus, no versículo 6, diz: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens.
dogmas, tradições, doutrinas, ainda que venham ser de anos e anos e anos, não significa que foi um mandamento de Deus. Os fariseus se ficaram com Jesus pelo fato de seus discípulos não terem lavado as mãos. Porém, a palavra de Deus também fala: o que é mais importante? O alimento ou quem está comendo na mesa? O que é mais importante? A veste ou o corpo? O que é mais importante? Não é a veste, é o corpo. O mais importante não é a comida, e sim quem está na mesa se alimentando. Tem várias e várias tradições. Uma das que é muito falada: o horário de almoço e o horário da janta é sagrado. Não, a comida é sagrada. Não, a comida não é sagrada. Nós que somos o templo do Espírito Santo, o nosso corpo é sagrado ao Senhor. Não é a comida. É o Senhor que falou isso. Está escrito em sua palavra. E existem várias e várias tradições ensinadas por homens mentirosos. No momento da Bíblia, os discípulos de Jesus estavam com fome. E eles foram numa colheita onde havia milho. E assim eles pegaram o milho e começaram a comer. E os fariseus ficaram indignados com Jesus. Mestre, por que os seus discípulos estão trabalhando no sábado, estão se alimentando no sábado? E Jesus disse: hipócrita. Os fariseus tinham inveja de Jesus. Por quê? Porque Jesus amava. Mas ele não amava no sábado. Jesus não amava no domingo. Jesus não amava um dia só, no mês. Ele amava todos os dias. Existem tradições que falam: a semana é santa. Aí um ano tem 365 dias, um dia a pessoa vai lá, não pode jogar bola, não pode praticar nenhum esporte, em um ano não pode falar palavrão, mas naquele dia a pessoa é santa. Mas nos outros dias, o que adianta? Tem religiões que foram abertas por homens, não foi o Senhor, por homens que falam: temos que guardar o sábado. Sim, temos que guardar o sábado. Nós temos que guardar o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Todos os dias da semana tem que ser guardado. Não é apenas um. O que adianta num dia da semana você ser santo, você não pecar, e nos outros dias viver como um demônio? Não, temos que guardar todos os dias. Da mesma forma, não é porque você vai no culto de quarta ou domingo
Aí na quarta não peca, não briga, aí Santa Ceia. Então hoje eu vou agir como santo. Não vou brigar com ninguém, não vou falar palavrão, não. Temos que ser santo todos os dias. Porque quando você faz isso num dia, se chama hipocrisia. O que é hipocrisia? Você mostrar algo que você não é. Como? No tempo religioso, age como uma pessoa boa. Mas como é dentro de casa? Como que é no trabalho? Como que você é? Você pode enganar os homens, pastor, padre, mas o Senhor ninguém tem. Ele sonda os nossos corações. As pessoas vivem como se não houvesse um Deus, porque é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. Livro de Mateus, capítulo 23. Jesus censurando os escribas e fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Versículo 2. Moisés, todos nós sabemos que foi um homem moço, um homem ungido por Deus. Mas nesse versículo fala que na cadeira de Moisés, no lugar onde estava Moisés, estão assentados os escribas e fariseus. São aqueles hipócritas que perseguiam Jesus. No versículo 3 fala: observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. O que é isso? Jesus está falando: na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus. Observem sim tudo que eles falam, mas não andar em conformidade com suas obras. Por quê? Porque eles dizem e não fazem, e são hipócritas. Versículo 4 fala: pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, e põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, com gozo querem movê-lo. São doutrinas de homens. Os fariseus, eles colocavam fardos pesados, eles abriam uma religião, colocavam fardo, porém eles o cumpriam. Há religiões que dizem: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ir lá, você não pode comer aquilo lá. Porém, o próprio que criou a tradição, ele não cumpre. Você não pode ter uma TV, mas o próprio está tendo. E fazem todas as obras assim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alagam as franjas das suas vestes. Hipocrisia, fazer algo para querer ser visto. E como ajudar um necessitado e tirar uma certa, isso é como hipocrisia. Porque a palavra de Deus fala: o que fizer a mão direita, não deixar ver a mão esquerda. E amam os primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeiras da sinagoga. Versículo 6. Os fariseus, eles amavam os primeiros lugares das ceias e os primeiros lugares nas sinagogas.
E o engraçado é que a palavra de Deus foi escrita 2000 anos atrás, no Novo Testamento. E tudo se cumpre em nossos dias, porque os fariseus amavam os primeiros lugares na sinagoga. E hoje em dia, quem é que ama esses lugares? Os padres, os papas. Eles são os ungidos de Deus, eles ficam lá em cima. Eles amam estar lá em cima. Mostram com vestes diferentes. Os pastores amam terno, gravata, sapato preto, para demonstrar uma santidade. Os padres têm aquele roupão, aquele cetro para simbolizar poder. Ele fala que ele é o intercessor dos homens, ele é o poderoso. Porém, ali só há hipocrisia. Não é a veste que demonstra se a pessoa tem ou não tem santidade com Deus. E a salvação nas graças a serem chamados pelos nomes Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados de Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, isso se cumpre, porque o padre, ele não quer ser chamado de irmão, ele quer ser chamado de padre. O pastor, você não pode chamar ele de irmão, é uma afronta para ele. Você tem que chamar ele pastor. Chama pelo cargo, não é nem pelo nome da pessoa, é pelo cargo. Só que Jesus adverte embaixo, versículo 9. Perdão, versículo 8. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. Só existe um padre, um pastor, um mestre, que é Jesus Cristo. E todos nós somos irmãos. Porque o maior dentre vós será vosso servo, e o que se a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Versículo 27. Ai de vós, escribas, e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um proselho, e depois de teres feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós, porque prosélito convertido. Essas religiões ensinam engano, mentira. Deus não deixou nenhuma religião. Deus deixou a sua palavra. Nessa passagem aqui fala que
Os fariseus percorriam o mar e a terra para fazer um convertido. Percorriam tudo para fazer um convertido. Depois daquele convertido, a palavra de Deus fala, ele se tornava 2 vezes filho do inferno. Por quê? Porque enchia a mente de doutrinas e ensinamentos de homem e não da palavra de Deus. Por mais que o ensinamento ou doutrina venha a ser por anos e anos, não significa que é verdade. Vou dar um exemplo. Dízimo. Anos e anos é ensinado que o dízimo abençoa as finanças, que o dízimo repreende o devorador. Porém, não é porque foi ensinado durante anos que isso é uma verdade. O dízimo era para os sacerdotes, os levitas, no Velho Testamento. Agora é só oferta voluntária. E a primazia do dízimo era para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Era o principal intuito. A arrecadação era para o órfão, viúva e estrangeiro. Porém hoje, o dízimo vem, seja a igreja católica, evangélica, vem primeiro das contas. Água, luz, cadeiras, som, ar-condicionado. E se sobrar, ajuda o membro, faz uma cestinha básica ali. Lembrando, tem que ter aquela foto, tem que ter aquela selfie, tem que pegar o microfone na igreja ou na missa e falar, ó, esse dinheiro é para ajudar tal pessoa, olha gente, nós ajudamos tal pessoa, nós ajudamos tal e tal, hipocrisia. A Bíblia fala, o que a mão direita faz, a esquerda não deve ver. Quando você ajuda e você fala, isso se chama hipocrisia. O dízimo é um ensinamento de homens, por mais que foi ensinado durante anos, não é porque foi ensinado durante anos que é verdade. O mundo jaz do maligno, o mundo está cheio de engano, o mundo está longe da palavra de Deus. Durante anos e anos e anos, foi nos ensinado que o homem foi da lua. Filmes, desenhos, séries, tudo mostra um foguetinho chegando na lua. Mentira, ninguém subiu ao céu, é engano. Durante anos foi ensinado esse engano. Vimos no macaco, engano. Durante anos é ensinado. Purgatório. Durante anos foi ensinado o purgatório. Engano, mentira. Está ordenado os homens morrerem uma só vez. Vindo após isso, o juízo. Hebreus 9, 27. O templo é a igreja. Não. O templo é bloco. A igreja somos eu, somos você. Ali é apenas bloco. É ensinado que lá, Deus está lá dentro daquele templo. Seja missa, seja igreja, Deus não está lá. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, habita em nós, e não no templo. Então, quando a igreja está fechada,
Não tem ninguém lá dentro. Deus está lá? Sim, Deus está lá. Porque Ele é o onipotente, onipresente. Mas no fato que Deus está lá na igreja, lá na missa, isso é mentira, isso é engano. Ele habita em nós. Então não é porque um dogma, uma tradição foi ensinada durante anos que é verdade. É como se fosse lenda. Saci Pererê, Curupira, anos e anos é ensinado, então não é. Depois de um certo tempo, a criança viu que tudo era mentira. É como se quebrar vidro. Tem um ditado que diz que se você quebrar o vidro, é 7 anos de azar. Mentira! E quem trabalha com vidro? E quem é vidraceiro? A vida dele está como? Normal. Mentira! Passar debaixo da escada, 7 anos de azar. Imagina quem trabalha com escada. O cara está endemoniado. Não. Mentira. Não existe isso. Ferradura da sorte. Não, ferradura é ferradura. Então o cavalo ele vai andando com sorte. Não existe isso. Engano. Gato preto dá azar. Mentira. Um ensinamento que foi uma igreja pequena, mas é mentira. E se um gato preto cruzar com branco, o outro vai se livrar do azar? Pegar 2 coisas. Não, mentira, engano. Isso é tradição de homens. Não é o que está escrito na palavra de Deus. Jesus Cristo disse: levai a todos os homens, porque o amor, mas o amor acredita, sim, o amor é nos ensinado um evangelho falso, um evangelho mentiroso. Ide por todo mundo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Só que durante anos fomos ensinados que ide por todo mundo é você chegar numa pessoa e falar: olha, aceita Jesus. É Jesus que nos aceita, não é nós que aceitamos Jesus. Ele está do lado de dentro da porta e nós estamos do lado de fora. Não é eu ou você que aceitamos Ele, é Ele quem nos aceita. Se não fosse assim, as 5 nécias que a Bíblia fala, quando foram bater a porta, o dono daquela casa disse: não vistam isso. Então é o Senhor que abre a porta, não é nós. Ele que tem as chaves da morte e do inferno. É ensinado no Evangelho nas igrejas que se você aceitar Jesus, a sua vida vai melhorar. Isso não é o Evangelho. Você chegar numa pessoa e falar: ó, Deus tem uma grande obra na sua vida. Isso não é o Evangelho. Vem para Cristo, que as coisas vão melhorar. Você vai ter um carro, uma casa, a sua família não vai ter briga. Essa é uma bênção. Mentira. Mentira do diabo. Isso não é o Evangelho de Cristo. Existem várias e várias religiões. Ali, ó, parece uns doidos aí com maldade, entendeu? E tem uns caras que de outros lugares com maldade pra cá. Porque eles aprontam lá, parece uns. Desculpa, perdão. Quem avisa amigo é, não é externo.
entendeu? Tinha cargo auxiliar, tocava violino. Isso que ele precisa conhecer, não permanecer. O que adianta eu voltar para a igreja e estar ao mesmo tempo no mundo? Ou eu sigo Deus, ou eu sigo a luz, ou eu sigo as trevas. Entendeu? Ou é para aí, então. Você é branco, você é Deus, escolhe do lado que você quer pular. Então não puxa tudo, entendeu? Fica ali aquele lado ali, ó, ou procura ficar no lugar mais tempo no momento, entendeu? Porque aqui, irmão, vai aparecer um idiota com maldade, que é anticristo, um idiota que quer saber que se foda, na abstinência, ele não quer saber, entendeu? Ele apronta, ele vem de um lugar, apronta aqui, leva o seu, entendeu? E vai embora, irmão. E aí você fala, pô, eu sou aqui, eu sou egoísta, assim mesmo, entendeu? De coração, entendeu? Porque assim, que avisa do governo? Eu já escrevi lá, se eu puder ajudar, não trabalho. Se eu puder abrir o planeta morto, a palavra que eu tenho que dizer é isso, amar o próximo mesmo. Entendeu? Se quiser com ela, até ali no lugar mais que movimento, ou escutar a sua palavra, tem que passar. Meu irmão, me perdoa, tá bom? Mas eu tô com o coração que faça isso. Porque, de coração, o irmão tá falando no ar. Deus está ouvindo suas necessidades, está pensando que Deus é amor, Deus é bom. Mas ninguém está te ouvindo. Vou passar, mas vai ter um doido, um acreditado que vai querer fazer merda. Entendeu? Aí você vai falar, você vai falar, Deus ouviu isso aqui. Vai fechar a merda, vai lá. Entendeu? A palavra de Deus fala, devemos amar, mas não um amor fingido e forçado, e sim um amor verdadeiro. Não é ensinado um falso evangelho hoje em dia. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: Mateus 10 é totalmente contrário ao evangelho de hoje em dia que é ensinado. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essa passagem você não vai achar nesses templos religiosos, porque esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que nos constranger, ferir o nosso eu, os nossos pecados, para que possamos nos arrepender e converter ao Senhor. A palavra de Deus fala, Mateus 10. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu me negarei diante do meu Pai que está no céu. Muitos cristãos são cristãos apenas em igreja, em missa, mas no trabalho, no shopping ou qualquer outro lugar, não age como cristão. Ninguém sabe que ele é um cristão. Não cuideis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer paz. Perdão. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Tá vendo? É o contrário do evangelho que nos ensinado. É ensinado que se você vir para Cristo, você vai ter paz. Não, isso não é o evangelho de Cristo.
Essa palavra fala que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Como assim? A própria palavra de Deus se interpreta por si mesmo. Porque eu vim por dissensão, o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão seus familiares. Então o Evangelho traz dissensão, o pai contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra. Então o inimigo dos homens serão seus familiares. Como assim? Se você vir para a luz, e um parente seu não estiver na luz, haverá conflito, haverá luta. Por quê? Porque a pessoa quer continuar no engano, quer continuar na mentira, só não quer viver o amor de Cristo, só quer viver o amor para si mesmo, quer viver o egoísmo. Só que seguindo a palavra de Deus fala, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E quem achar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. A palavra de Deus fala. Muito ensinado, o amor de Deus, Deus é vida, Deus é vida, Deus é vida, mas a palavra de Deus fala, quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Você vê que é outro evangelho do que é ensinado nesses tempos religiosos, é outro. Se você estudar um pouco e ver a história da igreja, muitos foram martirizados por causa da palavra, muitos. Desde a época de Jesus, os 12 discípulos, 10 foram mortos, encerrados ao meio, crucificados, Pedro crucificado pela cabeça, Jesus Cristo crucificado, apenas João foi morto por morte natural. E Judas o traiu, se matou. E se você estudar nas histórias do cristianismo, você vai ver que continua isso acontecer. Há países que, se você, aqui no Brasil, que pregar o Evangelho é uma bênção, é fácil, não vai acontecer nada. A própria lei nos dá respaldo a pregar o Evangelho aqui no Brasil. Mas há países que, se você falar que é cristão, e se você tiver uma Bíblia, você pode ser morto, você pode ser preso. Tem países que o Talibã matam cristãos. E como a pessoa vai falar que vir para Cristo é sua alegria? Sim, com esse evangelho falso que não perseguir. E chegar na pessoa e falar, chega no assassino, os falsos profetas fazem assim, chega no assassino, Deus te ama. Chega no bandido, Deus tem uma promessa na sua vida. Não vai receber perseguição, porque é mentiroso, é falso profeta. Se Jesus Cristo tivesse aqui carne, como ele fez? Como os profetas fizeram? Ele abraçou a todos? Não. Ele sempre trouxe a verdade. A mulher adúltera, os fariseus queriam apedrejar, jogaram ela. Falou, mestre, essa foi pega no ato. O que nós temos que fazer? Na lei de Moisés, para apedrejar. Jesus diz, quem tem pecado, atire a primeira pedra. Membros atirados. Aí Jesus disse, eu também muito julgo. Mas vai
e não peques mais, para que não lhe aconteça algo pior. Então a palavra de Deus é assim. Muitos os leprosos, doentes que Jesus curava, Jesus sempre falava: perdoados são os teus pecados, mas vai e não peques mais. Não tem problema falar que Jesus Cristo é amor. O problema é só pegar esse lado. Isso é heresia, isso é mentira, fala só um lado. Jesus, ele salva e leva aos céus, mas o próprio Jesus condena e leva ao inferno. Jesus veio salvar com a sua palavra, mas aquele que não crê na sua palavra vai ser condenado. Deus amou Jacó e aborreceu de Esaú. Deus se alegrou de Abel, mas não recebeu a de Caim. Deus é amor, mas também é justiça. Deus se alegrou com a vida de Noé e salvou a família de Noé. Todo aquele mundo com as águas do dilúvio. Deus salvou Ló, porém tirou Ló, jogando no morro, mas não perdoou a esposa de Ló, que olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Então caiu fogo do céu sobre aquelas cidades, Sodoma e Gomorra. E até hoje aquelas cidades são como para nós exemplo. Quando caiu fogo naquela cidade, se tornou exemplo para as cidades circunvizinhas do que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Exemplos. Então a palavra de Deus fala: existe sim vasos de honra, mas também existe vasos de desonra. Existem os dois lados da moeda, cara, e também existe a coroa. Um evangelho que você fala de um lado é um falso evangelho, é um evangelho mentiroso. Porém, o verdadeiro evangelho tem que falar os dois lados. Se Deus não perdoou o pecado no céu, o anjo que se revelou a ele, Satanás, Lúcifer, Deus o lançou lá de cima. Os anjos, o que será que Deus vai fazer comigo e com você, se nós continuarmos no pecado? Jesus Cristo veio para acabar com o pecado. Ele venceu o mundo, para que nós possamos vencer. Mas a vitória que Jesus Cristo nos ensinou é vencer o pecado, vencer as perseguições, o sofrimento desse mundo. E não vencer o emprego, ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, não, isso aí não é vencer não, isso aí é trabalho. Você trabalhou, você vai conquistar, você vai ter um salário melhor, se estudar, mas tem que ter tempo ao Senhor. Porque a palavra de Deus fala: amai o Senhor acima de todas as coisas, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiramente, primazia, temos que buscar as coisas do céu, as coisas celestiais, e não as coisas deste mundo.
1 Coríntios 4, 9 fala: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nós por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos um espetáculo ao mundo e aos anjos. Somos sim um espetáculo ao mundo e aos anjos. Existe um mar de testemunho. Os anjos de Deus, os demônios, Satanás, somos espetáculos. Eles estão nos observando. Existe uma tão grande número de testemunhos. Você não vê. Nos olhos canais não vemos. Porém existe uma batalha no céu. Anjos e demônios guerreiam pela minha e pela tua alma. Por entrarmos em um viaduto. Qual lado seguir? Qual lado buscar? Nós somos loucos por amor de Cristo, vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vistos. Você acredita que aqui eu estou pregando o Evangelho? Recebe aplausos? Não. Os próprios cristãos que deveriam ajudar os irmãos não são hipócritas. Olha que loucura. Olha que fanatismo. Porque eles vivem no falso evangelho. O que eles querem é terno, gravata e púlpito. E serem servidos. Como eu disse, os pastores, a Bíblia fala, o maior tem que ser o menor. Aquele que quiser ser maior no reino dos céus, tem que servir a todos. O seu pastor, ele serve, ele pega a bandejinha de água e serve? Não. Ele é o poderoso. Ele é servido pelos ouvintes. Ele não serve. Nem limpar a igreja ele limpa. Quem limpa é o que? Os diáconos, os membros menores. Você vê? Ele diz que é um de Deus. É soberbo. Soberbo. Agora Jesus, ele vem na contramão desse mundo. Jesus, o Messias, Jesus, o Mestre, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Quando o jovem rico chegou até ele e disse: bom mestre, o que faço para eu dar ao governo? E ele disse: bom é Deus. Jesus, sendo o Messias, ele não veio ser servido, como esses pastores e padres são. Ele veio servir. Nessas igrejas, os diáconos dão a vida pelos pastores, mas os pastores não são capazes de morrer um grão pelas suas ovelhas. Jesus Cristo, ele lavou os pés dos discípulos. Hoje em dia, são os membros que lavam os pés de seus líderes. Você vê que a palavra de Deus vai por um caminho, no que acontece nesses tempos é totalmente diferente, totalmente errado, ao contrário. Jesus disse à mulher samaritana: aonde? A mulher samaritana perguntou: aonde adoraremos? No monte? No templo lá em Jerusalém? E Jesus Cristo disse: adorarão. Eu procuro adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade, porque assim é o que importa. Adorar o Senhor não é em templo, é em espírito e em verdade, na casa, em casa, no trabalho,
junto com os irmãos. Isso é adorar o Senhor em todo o tempo. As religiões das igrejas vivem no engano e na mentira, porque não conhecem as Escrituras, sejam padres, pastores, não conhecem as Escrituras, só sabem falar das passagens que agradam o ego. Por quê? Porque o Deus deles é o ventre, só falam: você é uma bênção, você é vitória, você é filho de Deus, você é uma bênção, vem receber. Os pregadores recebem vitória, recebe, pega, segura, é um anjo aí. Mentira, isso é Satanás. Recebe vitória, prosperidade. Isso não é o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo veio trazer a salvação. Ele veio pregando. Como Jesus veio pregando? Aceita Jesus, me aceita, eu sou amor, eu te amo. Não. Ele falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi assim a pregação de Jesus. João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os discípulos: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual dos discípulos, qual dos profetas, qual que falou assim: Deus te ama, Deus tem uma grande algo na sua vida, aceita Jesus? Você vê na Bíblia Jesus falando: aceita, me aceita. Então, esse é outro evangelho. É outro evangelho. Esse não é o evangelho de Cristo. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O salmista Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria a mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Nesse evangelho, onde há vários falsos profetas, também tem uns que recebem até, que vem CPF. Você vai lá na igreja, você vai buscar Deus, né? Chega lá, fala: revela CPF. Eu vejo uma chave. Mas se esses caras realmente vê CPF, não vê anjo, toda hora vê um anjo, por que não vem pregar na rua? Vem revelar o CPF das pessoas aqui. É falsos profetas. Falsos profetas. Eles não são perseguidos. Por quê? Porque pregam a mentira. O que acontecia com os profetas antigamente? Eram cerrados, mortos e perseguidos. João Batista, quando chegou em Herodes, ele não falou: aceita Jesus, Deus é amor, Deus tem uma grande obra na sua vida, Herodes. Não. João Batista, ele pregava: arrependeu-vos. Ele chegou em Herodes e disse: Herodes, se arrependa, essa mulher não é sua, é do seu irmão, você está em adultério. Sabe o que aconteceu com Herodes? Todos criam que ele era profeta, por ele foi preso e foi degolado. Jesus Cristo, ele pregava a verdade. Ele falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há caminho, eu sou o caminho.
Se eu não houvera vindo e não houvera falado, não haveria desculpa dos seus pecados, mas porque agora eu vim, não tem desculpas dos seus pecados. Minha condenação é essa: eu não vou ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Todos falam, Jesus Cristo é amor. Mas por que mataram ele crucificado? Ele era um amor. Porém mataram porque ele crucificava, que as suas obras eram más. Ele era luz. O mundo não quer a palavra de Deus. O mundo quer os falsos profetas, o Deus deles é o vento, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Nós não temos que pensar nas coisas terrenas, temos que pensar nas coisas celestiais, onde o Senhor está assentado. A palavra de Deus fala: céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. A terra está sendo entesourada para o fogo, onde os elementos se fundirão. Disse Pedro em sua carta. Muitos falam: se Deus existe, por que tem fome na África? Por que tem pessoas com essa necessidade? Muitos dizem: eu não vou te responder aqui, por causa do homem, por causa do homem. Quando se fala bilhões e bilhões para um jogador de futebol, 220 mil, enquanto tem pessoas passando necessidade, é culpa de Deus essas pessoas passarem necessidade? Porém, você está aí agradando esses jogadores quando colocou a camiseta, que deixam eles cada vez mais ricos, e eles não se importam com a sua vida, como é que está a sua mesa da sua casa, se tem comida, se não tem. Eles querem curtir, querem farrear, só que lá eles mostram que estão preocupados com o pessoal deles, eles não estão nem aí. Está mentindo, se o outro paga melhor, ele sai. Por quê? Porque adoram o mamão, adoram o dinheiro, eles querem ser ricos. O que tem hoje em dia de pastores, de padres, que torcem para time de futebol, não está escrito. Muitos até falar: Deus é corintiano e São Paulino, isso é uma blasfêmia. Deus é rei dos reis e senhor dos senhores. Seu engano. As pessoas são gananciosas, avarentas, desejosas. As pessoas têm dinheiro para comprar a camiseta do seu time, do coração. Enriquecer cada mais o seu ídolo. Deixa eles cada vez mais ricos e mais prósperos. Mas para um necessitado, não consegue tirar R$2 da carteira. Mas para o time de futebol, você vai comprar uma camiseta de R$200, R$150, o pior de tudo que são pastores e pregadores que na igreja pregam que amam a Deus, mas amam o futebol. Os jogadores cada vez mais ricos, cada vez mais pobres, o morador de rua cada vez mais pobre,
e vai bilhões de bilhões para essa máfia do futebol, que é tudo tramado. Tudo tramado. Tudo tramado. É uma máfia. Estão cada vez mais ricos. As custas e as religiões, esses falsos profetas. Hoje, fica falso profeta igual o Xuxu. É muitos falsos profetas. Por enquanto seus olhos se abrem, a gente acredita, todo mundo acredita que não. É Valdomiro, é falso profeta. Não. Silas Malafaia, ou Silas Malafaia. São muitos falsos profetas. Todos aqueles que pregam sobre o dízimo são falsos profetas. Uns estão no engano por ignorância, mas muitos estão lá porque sabem que ali é mentira, é engano. Mas eles estão ali porque eles querem dinheiro, querem Deus nesse mundo. Quem foi que ofereceu os reinos dessa terra? Foi Deus? Não. Satanás veio até Jesus e falou: olha, tudo isso aqui é meu. Levou ele no alto pináculo e falou: isso tudo aqui é meu. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Só que o Senhor Jesus Cristo disse: só o Senhor adorarás, e só a Ele prestarás culto. Por que Jesus não falou a Satanás: Satanás, mentiroso, você está mentindo, Satanás? Não, ele falou: só o Senhor adorarás. Porque realmente a prosperidade, o dinheiro, o reino desse mundo estão designados a Satanás. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus, mas o mundo está no maligno. Você pode ver, todas as pessoas que são mais ricas, mais prósperas deste mundo, não são pessoas que buscam a Deus. Donald Trump, Bill Gates, eles não seguem as coisas de Deus. Jogadores de futebol não seguem as coisas de Deus, porque o Deus deles é o ventre. Só que não é isso que Jesus Cristo veio passar a nós quando Ele morreu naquela cruz. Quando Ele morreu naquela cruz, é ensinado no Evangelho que Ele morreu na cruz para você vencer, conquistar. Mentira! Ele morreu na cruz e Ele falou aos seus discípulos: da mesma forma que eu faço, fazei vocês também. Eu estou lavando os pés de vocês, mas vocês têm que lavar os pés uns dos outros. É lindo. Se você ver a história da igreja primitiva, todos, desde Atos, todos que se convertiam e eram prósperos, eles vendiam todos os seus bens e davam aos necessitados. E hoje, é muita diferença. Hoje, infelizmente, quando um pastor, um padre, um mestre ajuda o necessitado, é foto, é selfie, tem que mostrar aos homens. Mas a palavra de Deus fala que o que a mão direita faz, a esquerda não deve ver ou fazer. Quando você faz e mostra, isto é hipocrisia, é engano. O mundo está dominado pela mentira, o amor está esfriando. Mateus 24 fala: o que se multiplicar a iniquidade, o que é iniquidade?
o pecado, o amor de muitos se esfriará. Só pode ver, o amor está esfriando cada vez mais. Não tem mais pessoas que amam. Muitos vão para a igreja há tempos ouvir a palavra de Deus. Mas por que ouvem? Mas dentro de casa ninguém lê a Bíblia, ninguém ora. Muitos estão passando aqui sobre o evangélico cristão, né, passa, está nem aí com a palavra de Deus, tanto faz, tanto fez. É um nível de engano, de hipocrisia muito grande. Porque nos tempos é assim. Você fala qualquer coisa. Deus é maravilhoso. Glória, amém. É uma facilidade para dar glória às pessoas. É muito hipocrisia. Só que quando você escreve aqui na rua, está preocupado com as almas. Não tem um que dá glória. Por quê? É engano. Hipocrisia, é tudo forçado. Tudo forçado. E essas igrejas estão entrando no modernismo. Hoje em dia tem tudo. Você vai na igreja, tem tudo. No templo, perdão, templo. Porque a igreja somos nós. Tem peças de teatro, tem dança, tem tudo. Menos a palavra de Deus. Jesus Cristo veio crucificar a verdade, porque a sua palavra é a verdade. Jesus Cristo disse: santificai-os na verdade. Ninguém pode ser santo por si mesmo. É a palavra de Deus que nos santifica. O que nos santifica é o Senhor. Muitos falam: eu sou pecador. A palavra de Deus fala, Salmos 9:17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Jesus Cristo disse: sede santo, sede perfeito. Olha a palavra de Deus falando: sede perfeito, sede santo, como eu sou santo. Santificai na palavra, porque a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, esses tempos não ensinam o verdadeiro entender da palavra de Deus. Existe um véu que as pessoas leem as escrituras, mas não conseguem entender. Tudo que elas pegam das escrituras é puxando para si mesmo. A Bíblia fala: existiam 10, 5 loucas, 5 prudentes, 5 guardaram azeite e não entraram, 5 loucas não entraram. O que fazem? Distorcem essa palavra. Eles falam: não, essas 5 loucas é que nós temos que vigiar, assim que a gente enrolando. A palavra de Deus fala: as 5 que guardaram azeite, o mestre deixou entrar. As 5 não entraram. Ali haverá pranto e ranger de dente. 5 herdaram a vida eterna. 5 herdaram o fogo eterno. Hoje em dia, se você for nos tempos, as pessoas conseguem tirar prosperidade além do livro de Apocalipse. É só prosperidade, é só riqueza. A palavra de Deus fala: quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é santo, venha ser santificado ainda. A palavra de Deus está se cumprindo.
A palavra de Deus fala: bem-aventurado são aqueles que leem, são aqueles que guardam, são aqueles que ouvem a palavra da profecia desse livro. Porque o tempo está próximo, está se cumprindo a palavra de Deus. Arrebatamento. Muito nos foi ensinado sobre arrebatamento, filme, séries. Fala que quando acontecer as coisas nesse mundo, a igreja vai ser tirada. Como se a igreja não fosse passar pelas tribulações. Só que os mártires e os discípulos, o que aconteceram com ele? Policarpo de Esmina. Os estudiosos falam que foi o pastor sucessivo depois de João. Muitos foram mortos, crucificados, há países, não no Brasil. Como eu disse, o Brasil é um país laico. Não tem perseguição por pregar a palavra de Deus. Mas se eu pregar o verdadeiro evangelho, aí sim. Mas hoje é um país laico. Há países que só de você andar com a Bíblia, você pode ser preso. E há países que você pode ser até morto. Mas no Brasil, país laico, são poucos que dão atenção. São poucos que se alegram com a palavra de Deus. Para você ver como o mundo está distante das coisas de Deus. Paulo disse que ia aumentar muito os falsos profetas. Não toma conta. E a palavra de Deus se cumpre nesses dias. A palavra de Deus fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito de Deus diz nas igrejas. Jesus Cristo está voltando. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Deus abençoe a vida de cada um. Busque, leia. Busque as palavras do Senhor enquanto é tempo. E recaia enquanto pode achar.
Esta noite pedirão a tua alma. O que tu tens preparado, para quem será? Se hoje, se ouvir levar a tua alma, para quem será? Irá para o gozo eterno, ou para o tormento eterno? Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os papas disseram durante anos que é a igreja que interpreta a Bíblia. É o contrário. A palavra de Deus que é a verdade, não é o homem. Ah, mas foi o homem que escreveu. Homens inspirados por Deus. É daquele que for ou tirar o tio da palavra de Deus. Os católicos dizem, não, a Bíblia católica é a verdadeira, a protestante não é a verdadeira. Você leu a sua Bíblia, o que está escrito em uma, está escrito na outra. Salmo 115, abra a sua Bíblia, católico, Salmo 115. O Deus deles tem olhos, mas não falam. Está escrito assim. Tem boca, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpam. É idolatria. Isso é idolatria. Creia na palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a paz e a graça não sejam de todos vós. A paz que excede todo entendimento.